Gente, eu sou apaixonado por duas coisas na minha vida, na minha caminhada cristã. E hoje eu vou falar sobre essas duas coisas. Duas coisas que me apaixonaram no Evangelho. É o poder de Deus de salvar um pecador como eu e a paz que tem um pecador como eu quando se relaciona com Deus. São duas coisas que me transformam diariamente. Entender que independente desse ser humano que eu olho na frente do espelho todo dia, Jesus insiste em me fazer filho todos os dias. E insistindo em me fazer filho, Ele tem me feito paz entre eu e a minha própria história. E quando eu começo a pacificar a vida entre eu e a minha história, Ele começa a pacificar a vida entre a sociedade, a vida entre a comunidade. Já dizia um profeta por aí que um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. A paz que excede todo entendimento, e é isso que estamos falando nessa noite, sobre paz. Esse é o nosso desejo. A paz de Deus é algo que me fascina. É algo que me fascina porque não me deixa estático. É algo que me fascina porque me põe em movimento. Quando eu penso em paz, eu não consigo pensar em paz olhando a guerra que a gente vive. Quando eu penso em paz, eu não consigo pensar em paz olhando o caos social que a gente vive. Quando eu penso em paz, eu não consigo pensar em paz sem pensar no Evangelho como o único poder, a única forma de se atingir a paz. E quando eu olho para a sociedade, eu desanimo. Por isso, Paulo diz que a gente deve manter os olhos fitos em Cristo. Porque, inclusive, olhar para a sociedade, olhar para o caos social instaurado no Brasil, é desanimar. Mas olhar para Jesus Cristo é ser reavivado, é receber de Deus poder. E é um pouco sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa noite. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu particularmente tenho um carinho muito especial pela carta aos Romanos. Ela é uma carta que me inspira desde que eu me converti. Foi o primeiro texto que eu li. O primeiro texto que eu fui ler quando eu me converti não foram os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas foi a carta aos Romanos. Foi na carta aos Romanos que eu tive noção de algo chamado justificação pela fé. Foi também nas cartas aos Romanos que eu comecei a entender a diferença entre pecado original e os pecados que nós praticamos todo dia. Porque Paulo vai tratar essa teologia. Mas foi nas cartas aos Romanos que algo muito básico nasceu dentro do meu coração. E eu quero ler esse texto com vocês e repartir isso com vocês essa noite. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Eu amo esse texto, mas eu acho que as nossas versões em português, elas foram infelizes, porque Paulo ele não está falando muito, eu não me envergonho, é mais do que isso. Se você olhar a ênfase desse texto, Paulo está falando assim, eu tenho orgulho. Se tem algo em mim que eu tenho orgulho é do Evangelho. É isso que Paulo está falando, porque não me envergonho seria assim, poxa, até tenho isso, mas não tem, algo mais travado. Paulo não está sendo assim, ele está sendo completamente transparente, dizendo, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho do quê? Do Evangelho. Do Evangelho. E é difícil a gente falar de Evangelho hoje em dia, porque as pessoas confundem Evangelho com religião. E muitas vezes, quando a gente fala sobre Evangelho, as pessoas entendem que Evangelho é ler a Bíblia. E faz parte do Evangelho ler a Bíblia, amém? Faz parte. As pessoas acham que Evangelho é ir à igreja. E também faz parte do Evangelho ir à igreja. As pessoas acham que o Evangelho é cantar. Faz parte do Evangelho cantar. Mas existe algo que foi se perdendo ao longo dos anos e que nós precisamos recuperar dentro das nossas igrejas, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, da nossa devoção, do nosso ambiente mais íntimo, e que é o Evangelho exposto por João, capítulo 1, versículo 12.
Abre sua Bíblia lá em João, capítulo 1, versículo 12. E olha o que o evangelista João vai falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a todos quanto os receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Num tempo onde o Evangelho se confunde com tanta coisa, num tempo onde o Evangelho se tornou um produto de anúncio, de venda, onde tanta gente vende CD, pregação, canal de YouTube, João diz que o Evangelho é o poder de Deus. Isso traz a mim muito temor, porque toda vez que eu encontro com a Sagrada Escritura, no meu momento de devocional, eu não estou encontrando com um mero texto histórico, mas eu estou encontrando com o poder de Deus em me tornar filho e fazer com que essa Escritura que nós estamos lendo, ela seja aplicada para a minha vida. Toda vez que eu me deparo com o poder de Deus através do Evangelho, esse texto deixa de ser pregado para vocês, e tudo que eu estou falando aqui hoje não é para vocês, é para mim. O poder de Deus, antes de constranger qualquer pessoa, ele precisa me constranger. Só que se tornou algo orgânico a gente falar sobre poder. Até porque vivemos um tempo onde os duelos de poder chegaram dentro das nossas igrejas. Então, quando a gente fala de poder, a gente nem sempre tem uma imagem boa. Nem sempre, quando nós pensamos em poder, a gente tem uma imagem que a gente fala, peraí, isso é legal. E muitas vezes, inclusive, os símbolos de poder que nós temos, fazem com que a gente reflita esses símbolos para Deus. E por vezes, a gente acha que Deus, quando fala sobre poder, Ele está falando da mesma maneira com que nós falamos sobre poder. Mas aí ainda em Romanos, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo vai nos dar a mais bela tradução do poder de Deus e a operação. Para mim, esse versículo resume em poucas palavras o que é o Evangelho. Olha que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Justificados, portanto, mediante o poder age mediante E o que isso faz, e o que essa fé traz para nós? Paz com Deus. A forma com que Deus apresenta o seu poder não é uma forma interesseira de manipulação ou retórica que tem interesse persuasivo em te ganhar para Jesus. A forma com que Deus apresenta o seu poder é pacificando os seres humanos pecadores consigo mesmo. A forma de Deus manifestar o seu poder é salvando o insalvável. Nem sei se existe essa palavra. Mas a forma de Deus manifestar o seu poder não é pegando um povo e tornando ele especial. É pegando um povo e tornando servo para que outros possam ser alcançados pelo poder de Deus. E esse poder de Deus é manifestado através da paz. Da paz. Mediante a fé em Jesus Cristo. É interessante porque em tempos de guerra, muitas vezes, a gente pensa em como a gente vai se proteger. A gente está vivendo uma guerra na Ucrânia que está durando muito tempo, que a gente precisa orar pelos nossos irmãos, precisamos mesmo clamar, porque se Deus é um Deus de paz, Ele não está feliz com aquilo lá. Mas às vezes a gente pensa, se a guerra chegar aqui, eu preciso estar armado. Se a violência chega, eu preciso estar pronto para me defender. Deus está falando assim, você precisa estar pronto para viver a paz que eu trago. Não à toa o salmista falava, que se Deus não guardar, Provérbios falava. Nosso papel no conhecimento do poder de Deus é ser instrumentos de paz. E aí a primeira coisa que eu gostaria de pensar com você nessa noite, é que uma igreja pacificadora é chamada por Jesus Cristo de uma igreja bem-aventurada. Para Jesus Cristo, sermos pacificadores é sinal de bem-aventurança.
No Evangelho de Jesus Cristo, a violência não entra. No Evangelho de Jesus Cristo, o enfrentamento não entra. A paz entra. A transformação entra. A redenção entra. No Evangelho de Jesus Cristo, ele fala assim, a lei diz, orem pelos seus amigos, mas eu vos digo, orem também por quem? Pelos seus inimigos. Porque no Evangelho de Jesus Cristo, ter paz não é o que o salmista fazia, falando, Deus, mata os meus inimigos, mas no Evangelho de Jesus Cristo, estar em paz com Deus é falar, Deus, seja Deus também dos meus inimigos. No Evangelho de Jesus Cristo, paz é um fruto do Espírito, paz e alegria. Por vezes nós achamos que o poder de Deus é manifestado através de uma retórica, esquecemos que o poder de Deus é manifestado através de uma atitude, paz. O apóstolo Paulo nos lembra disso o tempo inteiro, falando, no que depender de vós, andem em paz com todos, com todos. Olha que interessante, Paulo não está falando assim, andem em paz com os que pensam igual a você, que é muito fácil, vamos e venhamos. Eu sou um cara que eu gosto muito de teologia, então tem uns nomes aí que a gente gosta muito, rapaz, tudo que o cara fala a gente diz amém, ele pensa parecido. Mas o que o apóstolo Paulo fala não é isso, ele fala, se depender de vocês, sabe aquele irmão que pensa diferente, que fala diferente, que age diferente, que você fala que ele é um herege, ande em paz com ele. Sabe aquele irmão que você não compreende os pecados dele, que ele está na mesma coisa há 10 anos, e ele não consegue sair disso, ande em paz com ele. Sabe aquele cara que fica pegando no teu pé, porque você é crente, porque você é isso, aquilo, ande em paz com ele, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dele também. O Evangelho é o poder de Deus para trazer paz e reconciliação para esse mundo. E se nós não tivermos dentro de nós a convicção, e olha que eu estou usando o termo convicção, porque vai além da certeza, é a convicção que te leva a ter uma ação, a promover uma ação. Se nós não tivermos a convicção de que o Evangelho é o poder de Deus, nós nunca vamos conseguir viver em paz. A paz com Deus é fruto da convicção da graça de Jesus Cristo e do poder salvador da graça de Jesus Cristo. Só há como andar em paz aquele que tem convicção do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho, ou melhor, eu me orgulho desse Evangelho. Porque conhecemos a história de Paulo. Paulo não vivia em paz nem com Deus, nem com a sociedade, nem consigo mesmo. Não à toa, quando Deus o alcança, Deus muda tudo isso. Ele deixa de ser Saulo, vira Paulo, começa a fazer as pazes com a própria história, deixa de perseguir a sociedade, vira um ator social de relevância, começa a transformar cidades e mais cidades por onde passa através do poder do Evangelho. Porque no que depender de vós, andem em paz com todos. Andem em paz com todos. Andem em paz com todos. Colossenses, capítulo 1. Eu queria ler com vocês o versículo 20. Versículo 19 e 20. Colossenses, capítulo 1, o versículo 19 e o versículo 20. Porque aprouve a Deus que nele, Jesus Cristo, habitasse toda a sua plenitude, e que havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse para si mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Talvez alguma versão dê uma mudada na ordem das palavras. Até agora que eu vi que projeta ali também, a gente é meio lerdo com tecnologia, né? Mas faz parte também. Olha a profundidade desse texto, do que o apóstolo Paulo ousa dizer para mim e para você. Que através do poder do sangue de Jesus Cristo, todas as coisas, irmão, é isso mesmo, todas as coisas, todas as que estão nos céus, as que estão na terra, têm uma chance de reconciliação, porque Deus fez as pazes com todas as coisas através do seu próprio sacrifício em Cristo Jesus.
Deus não fez as pazes com a humanidade porque a humanidade dobrou o joelho. Deus fez as pazes porque custou um sangue precioso. Deus não fez as pazes comigo e com você porque nós aprendemos a nos comportar bem. Irmão, vou te dizer, um risco que nós corremos muito sério hoje é fazer as coisas de Deus do jeito que a gente acha que deve, sem Deus. É a gente viver uma vida religiosa do jeito que a gente acha que deve e seguir todas as regras e fazer devocional, mas não andamos com Jesus. Desconhecemos quem é Jesus. E aí o apóstolo Paulo fala, mas se você conhece um pouco, você vai saber que ele está reconciliando as coisas. Há muitos anos, eu estudando teologia, eu tive um professor, e a gente discutia muito, porque ele falava que era impossível pregar salvação sem pregar o inferno. E eu discuti muito com ele, porque eu nunca tive medo do inferno, meu irmão. Não tenho medo nenhum do inferno. E eu espero que você não tenha medo do inferno. Eu espero que você ame tanto Jesus, que o seu medo seja viver sem Ele. Meu medo é viver sem Jesus. Eu sei o que minha vida foi sem Ele, eu só não quero voltar para aquilo. Eu não tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de viver sem Deus. Porque o poder que me alcançou me fez filho e me pôs em paz com a vida. Eu não quero mais viver a vida de guerra. Eu não quero mais retroceder. E não é para não ir para o inferno, mas é porque eu quero andar com Jesus. Deus nos chama a sermos pacificadores por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a única forma de sermos pacificadores. Não há outra forma de ser luz sem termos dentro de nós a fonte verdadeira de toda a luz. Falei na quinta-feira, tinha alguns irmãos que não estavam, por isso vou repetir. Jesus nunca te chamou para fazer discípulos, Ele te chamou para ser discípulo. Se você for discípulo genuíno, automaticamente você vai fazer discípulo, meu irmão. Não precisa nem esquentar a cabeça. As pessoas vão até você. Agora, se você não for discípulo, brother, se tranca num quarto e não discipula ninguém, por favor. Porque é uma tragédia que você vai fazer discípulo de você mesmo. Fazer as pessoas te imitarem vai ser uma tragédia se elas não imitarem a Cristo. Fazer as pessoas me imitarem é uma tragédia se elas não olharem para Jesus. Porque a fé não é sobre mim. Quem causou a paz com Deus não fui eu. Quem pagou o preço não fui eu. O máximo que eu pago de preço é preparar um sermão, é ler a Bíblia, é evangelizar um ou outro, mas isso é o máximo. Inclusive no Brasil nós não temos ameaça nenhuma à nossa fé. Nós não pagamos preço. E por isso muitas vezes nós esquecemos que o preço foi genuíno, que o sangue foi genuíno, que o sangue verteu, que Jesus sofreu, foi chicoteado, espancado, para que eu e você tivéssemos paz. Por vezes, nós transformamos o poder de Deus em um mero discurso ideológico. E esquecemos de nos relacionar com o poder de Deus. Deus levantou uma igreja. Essa igreja não tem nome, essa igreja não tem placa. Deus levantou uma igreja, essa igreja não tem rosto, porque essa igreja não sou eu, nem é você, somos nós. Essa igreja tem múltiplos rostos, múltiplos discursos, múltiplas faces, porque Deus tem interesse em salvar múltiplas pessoas, meu irmão. Não queira produzir discursos unívocos, não queira evangelizar pessoas para repetirem os seus discursos. Estimule pessoas a andarem e conhecerem a Jesus Cristo de Nazaré. Quanto mais o ser humano andar com a luz, mais a luz se acende, mais fica fácil olhar as coisas. Pastor Wellington foi fazer um teste com a gente ali, não deu muito certo de acender a luz no escuro ali, mas é uma coisa que é interessante, né, Pastor Wellington? Se eu apago toda a luz assim no celular, eu já consigo ver o rosto. Mas se eu acender todas as luzes, eu consigo ver detalhes. Você só vai ver detalhes do que a vida realmente é quando você andar com a verdadeira luz. Às vezes a gente está vendo um sinal de luz, isso é maravilhoso, né? Quem já fez um cruzeiro sabe que é um desesperador. Você está no mar, só vê preto, preto, preto no escuro, aí de repente lá no horizonte você vê uma luzinha. Aí dá um ânimo, você fala assim, eu não estou no meio do nada. Eu vi algum sinal de vida.
Mas essa luz só ilumina um pouquinho, só dá sinal de vida. Jesus Cristo de Nazaré não convida eu e você só para olharmos a luz. Ele convida eu e você a sermos a luz. O Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré não diz para mim e para você que a luz vai iluminar a mim e a você. Ele diz para mim e para você que nós vamos iluminar outras vidas, porque a luz agora habita em nós. Esse é o poder de Deus fazendo as pazes com a nossa história. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de viver em paz. A todos aqueles que de fato andam com Jesus, Ele deu o poder de viver uma vida que vai na contramão de tudo que é pregado. Estava compartilhando com os irmãos, até fiquei orgulhoso de saber que o pastor Marcos passou a mesma situação. Amigo querido foi ser assaltado, e ele é mais crente que eu, e no meio do assalto ele olha para a cara do bandido e fala assim, não vou me render, não vou reagir, não vou fazer nada, eu só quero orar com você, posso? Ele ora com o bandido, tira as coisas do bolso e dá. Eu queria ter essa paz, gente. Eu queria. Eu confesso que desafiou o meu cristianismo. Desafiou. Mas o Evangelho diz para mim e para você, se baterem na tua face, dá o outro lado, irmão. Não revida, não. Esse brother entendeu isso. Ele entendeu isso a tal ponto que ele falou, o Evangelho é poder. E talvez esse bandido me assaltando tenha um encontro com o poder de Deus. Eu não sei te dizer como que sou isso para o teu ouvido, mas eu fico com vergonha. Primeiro, porque se eu tivesse a chance de reagir, eu ia reagir. Segundo, que se eu não tivesse a chance, eu ia tremer inteiro e ia entregar tudo. Aonde que eu ia pensar em orar pelo bandido? Mas o Evangelho faz isso, né? Ele pega homens de guerra, homens violentos, e pacifica. Ele pega homens que talvez teriam até poder para reagir, porque eu sou grande. Acho que dá para vocês verem que eu sou um pouquinho rabiscado. Eu gostava de uma briga, era brigão por aí. O Evangelho pega a gente assim e vai transformando em gente mansa, gente calma. Os meninos que eu discipulo, eles falam assim, ó, tua esposa que é brava, porque de você ninguém tem medo. Você é uma manteiga derretida, brava é tua esposa. Eu falo, ainda bem que ele é bravo. Ainda bem que pelo menos equilibra, né? Mas é isso que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho pega a gente de um jeito e transforma a gente num negócio que a gente nem enxerga mais. Sabe por quê? Porque o Evangelho é poder. Porque o Evangelho é poder. E ele é poder para quê? Para fazer tudo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. O Evangelho é o poder de Deus, nos chamando a viver em paz. Eu queria caminhar para a nossa conclusão, até porque a gente teve algumas horas de reunião há pouco. E acho que dá para vocês perceberem, eu estou um pouquinho cansado. Estou suando. Mas não liga não, quem me conhece pregando aqui, Jorge já conhece. Eu transpiro mesmo, eu fico nervoso na hora de pregar, eu sei que eu estou falando em nome de Deus, não é em meu nome. Falar em meu nome é tão fácil. Falou bobeira, você vai lá, pede perdão, mas falar em nome de Deus é mais difícil, né? É mais complicado. E eu fico nervoso, mas sabe por quê, gente? Porque eu ainda tenho temor. Nos últimos anos, eu fui tentado por diversas vezes a me tornar alguém insensível. Nos últimos anos eu fui tentado por diversas vezes a me tornar alguém frio. Eu enfrentei só na igreja na rua, nós perdemos 8 pessoas com Covid da população em situação de rua. A primeira eu chorei, a segunda eu chorei, a terceira já estava mais brando. E chega um momento que a morte chega tão perto que você habitua com ela. E quando isso acontece, a gente tem uma tendência muito humana de fazer aquilo virar paisagem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente acostuma com a violência, a gente acostuma com a dor e aquilo faz parte da nossa paisagem no dia a dia e nem nos incomoda mais. Com muito temor eu vou falar o que eu tenho para dizer agora. Mas se Deus me trouxe aqui hoje à noite para falar alguma coisa para nós, é que nós precisamos nos arrepender e voltar a ter temor pelo poder de Deus e pelo que o poder de Deus pode fazer. A palavra diz em Atos capítulo 3, versículo 19,
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos seus maus caminhos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Gente, evangelismo é tempo de refrigério. Ganhar gente para Jesus é tempo de refrigério. Ter gente, novo crente dentro da igreja é vida nova. Mas antes de tudo, nós precisamos nos arrepender, nos voltar para Deus, porque muitas vezes o poder dele se tornou paisagem para nós. Muitas vezes nós falamos de poder, nós falamos do que Deus pode fazer, mas nós não cremos mais que ele pode fazer. Muitas vezes nós anunciamos o que Deus está fazendo na Índia, o que Deus está fazendo na Janela 1040, o que Deus está fazendo na África, mas nós não anunciamos o que Deus está fazendo aqui porque Ele não está, porque nós não estamos deixando Ele fazer. E eu não estou falando que Ele não está operando, tá, irmãos? Entendam com muito amor. O que eu estou falando é que a nossa atitude de reconhecimento de que precisamos ser surpreendidos pelo poder de Deus é o que vai nos santificar. Falei isso lá dentro e preciso repetir aqui porque tem outros irmãos aqui que não estavam lá. Santidade não é o que você não faz. Santidade é o que você passa a fazer a partir do momento que conhece a Deus. Tem muita gente que acha que santidade, eu bebia, não bebo mais, eu fumava e não fumo mais. Mas você ama? Não, não amo. Você respeita a sua esposa? Não. Você é um pai autoritário? Veja bem, irmãos e irmãs. Santidade é tudo que nós podemos fazer através do poder de Deus. Santidade é conhecer a Deus de tal forma que o fato de eu ser um bom pai mostra que Deus está na minha vida. Eu falei isso para vocês na quinta. Por que eu ia pregar? Lembra, Jorge? Vou pregar com minha filha no colo. Por quê? Porque eu prefiro pregar para ela do que pregar para vocês. E com muito respeito eu falo. Mas eu prefiro pregar dentro de casa, porque o meu testemunho vai ser pesado por elas que me conhecem. Santidade é aquilo que Deus faz nos nossos ambientes mais íntimos. É aquilo que Deus faz através de nós nos momentos mais íntimos. E aí Ele opera. Santidade não é renúncia, santidade é busca. Santidade é devoção. A renúncia só é genuína se houver busca e devoção. Não adianta nada, está cheio de gente aí fora que não bebe, não fuma, não faz nada do que você possa imaginar, mas que não tem Jesus. É interessante que muitas vezes a gente acha que a pessoa só vem para Jesus quando está com dor, né? Quando está sofrendo. Santidade é festejar com os que festejam, é se alegrar com os que se alegram. Santidade é saber fazer festa, gente. Olha a notícia boa que Deus nos deu. Santidade é celebrar com quem está celebrando. Mas também é chorar com quem chora. Também é sofrer com quem sofre. Eu tenho certeza que Deus está levantando essa igreja não para ser um sinal de luz para a freguesia. Eu tenho certeza que Deus está levantando essa igreja para ser luz para a freguesia. Meu desejo não é que as pessoas cheguem lá na esquina e falem, olha lá um sinal de luz. Meu desejo é que elas cheguem aqui dentro porque encontraram a genuína luz. Mas essa luz é Jesus, não sou eu e você. E para que eu e você possamos andar com Jesus, do jeito de Jesus, fazendo o que Jesus quer fazer, nós precisamos nos arrepender, nos converter, para que venham assim tempos de refrigério pela presença de Deus. O que é tempo de refrigério? É tempo de paz, é tempo de tranquilidade. E encerro dizendo, completando, que em Atos 2, a igreja crescia em paz, sem dificuldade, sem grandes eventos, sem inventar roda nenhuma, a igreja crescia em paz. O Senhor olhava aquele povo orando junto, comendo junto, perseverando na doutrina dos apóstolos, dividindo o pão, dividindo os bens uns com os outros. E aí a sociedade olhava e falava, isso só pode ser graça de Deus. É isso que o texto diz para mim e para você. Eles caíam na graça da sociedade. É esse o termo, eles caíam na graça. E na graça não é que a sociedade simpatizava, é que a sociedade entendia que aquilo era um benefício. A igreja se tornou um bem social. Olha como isso é poderoso.
E aí o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos conhecer o poder de Deus. Nós precisamos ser surpreendidos pelo poder de Deus. Nós precisamos sair daqui clamando pelo poder de Deus. Eu tenho certeza que um buzinaço pela paz é poder de Deus agindo. Eu tenho certeza que o povo se levantar contra a violência é poder de Deus agindo, porque Mateus diz que aqueles que buscam o reino em primeiro lugar também buscam justiça, também praticam justiça. Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza que não é só essa paz que Jesus tem para nós. Eu tenho certeza que não é só buzinaço que Jesus tem para nós. E não estou dizendo para não participarmos, ao contrário, estarei aqui junto. Mas eu estou dizendo para mim e para você, que eu e você podemos ser transformados pelo poder de Deus de maneira tão genuína que outros vão encontrar paz. Só de falar com a gente. Essa semana, eu contei já para vocês a história da Secretaria de Saúde, e a partir da Secretaria de Estado de Saúde a coisa foi crescendo. Meu chefe foi parar no Ministério da Saúde, e essa semana ele me liga do Ministério da Saúde antes de uma reunião com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, é de onde vem quase todo o recurso de saúde pública do país. E ele, antes de entrar numa reunião com a OPAS, ele me liga e fala assim: pastor, você pode orar comigo? Posso, Nésio, posso. Você ora, eu me sinto em paz. Não é a minha oração. Não é o que eu falo. Nunca foi. Mas é porque quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, as pessoas se sentem em paz. E aí sabe o que acontece, manos? Começa a vir gente pecadora, porque se tem paz, elas não têm medo de confessar seus pecados, porque elas estão em paz. Se tem paz, elas não têm medo de confessar seus pecados, porque elas não vão ser acusadas, elas vão ser amadas e aceitas. Se tem paz, elas não têm medo de chegar até nós, porque elas vão ser abraçadas e não excluídas. Se tem paz, o poder de Deus faz que, para a glória de Deus, pessoas órfãs sejam adotadas por Cristo Jesus, para a glória, para louvor e glória do seu nome. É o que Efésios 1:6 diz. Que Ele nos predestinou desde antes da fundação do mundo para sermos filhos de adoção. Gente, eu estou na fila para adotar. Nos próximos meses minha filha deve chegar, em nome de Jesus. Mas eu já estou aguardando há 2 anos e meio. Ah, é sofrido. É sofrido. Que a gente fica esperando, não chega, não chega, não chega. Essa gestação sem fim, a gente sonha. E aí minha filha começou a falar, e agora ela quer amiguinha, e a irmãzinha não chega. É assim o coração de Deus, aguardando que os seus filhos cheguem para a sua própria glória. Deus está cheio de nomes na fila da adoção. Cheio de gente para chegar e ser recebida e conhecer a glória de Deus. Ele está cheio de ansiedade para manifestar a sua glória. Cabe a nós clamar pelo poder de Deus. Cabe a nós clamar para que esse poder nos converta, nos gere genuíno arrependimento. Arrependimento porque eu pequei? Não. Arrependimento porque nós não cremos no poder de Deus. Arrependimento porque nós ainda não descobrimos o que é o poder de Deus. Arrependimento talvez porque nós nem sabemos nos arrepender. Isso é muito maravilhoso no cristianismo, né? Até para a gente se arrepender a gente precisa de Jesus. Nem se arrepender a gente sabe direito. Mas é quando a gente faz isso que Deus desce, Deus age, Deus transforma. Uma igreja que é luz para a freguesia é uma igreja que tem convicção do poder de Deus. Vamos orar? Não sei como essa mensagem chegou até você, mas quando Deus falou comigo há 2 semanas, quando eu preparei esse estudo, eu fiquei em choque. E foi um dia que eu fui buscar minha esposa, e ela: você está quieto, você está em silêncio. E eu fiquei dias tentando discernir o que tinha me deixado tão em choque. O que me deixou em choque foi perceber que eu não passo de um ateu quando eu desconfio do poder de Deus. Que eu não passo de um ateu quando eu acho que Deus não pode fazer isso ou fazer aquilo, sendo Ele Deus. E pior,
Quando eu falo que Deus não pode isso ou Deus não pode aquilo, eu estou deixando Deus de ser Deus e estou trazendo Ele para o lugar de um ídolo qualquer como qualquer outro. Quando eu paro de confiar na soberania e no poder de Deus, eu transformo Ele num ídolo que só é capaz de fazer aquilo que eu mando, aquilo que eu peço, aquilo que eu sou capaz de enxergar. Nós precisamos ver Deus do jeito que Deus é. Conhecer a Deus do jeito que Deus é. Andar com Deus do jeito que Deus é. É só assim para a gente parar de ter medo de andar onde Jesus andava. Jesus andava nos prostíbulos, no meio de pecadores, bandidos, ladrões. E Ele nunca teve medo de andar lá, porque Ele falava, eu sou a luz. E Ele diz para mim e para você hoje assim, irmão, vem para mim. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Confia no meu poder, vem para mim. Confia no meu poder. Sabe aquilo que você nem acredita mais que Ele pode fazer? Entrega para Ele hoje. Aquele teu irmão, teu vizinho, teu parente, aquele teu colega que você não tem mais paciência para falar com ele, de tanto que ele já te encheu o saco. Entrega para Ele hoje. Aquela situação que não faz sentido algum, que você fala, Deus, eu já me acostumei, eu perdi isso. Não tem mais como acontecer. Talvez seja nisso que Deus quer santificar os teus passos. Entrega para Ele. Peça para Deus uma manifestação de poder genuína na tua vida, e não de uma manifestação retórica, teológica. Pai, Paizinho, o Senhor nos escolheu para ser teus filhos, por livre e espontânea vontade, porque nós nunca te escolheríamos, mas o Senhor nos escolheu para ti, nos atraiu com amor tal, que nós nos sentimos amados, e aquilo que era um sinal de luz, passou a ser a luz dentro de nós, passou a expor as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas misérias, e é por isso que nós te chamamos de Paizinho, porque quando olhamos para nós, não há nada de mais valioso em nós do que o teu poder, nos fazendo filhos do Senhor. Paizinho, nós precisamos de mais do Senhor, nós precisamos de mais do teu agir, precisamos de mais de te conhecer, precisamos, Deus, que essa irmãzinha que está passando essa situação em coma, reviva, saia do leito de morte, porque nós queremos ver o teu poder, Deus. Nós confiamos no teu poder, nós não confiamos em nós, por isso nós te clamamos, Deus, manifesta em nós o teu poder. Gera em nós arrependimento, ajuda-nos, Deus, a endireitar as nossas veredas, ajuda-nos a andar contigo desesperadoramente. Deixa a gente clamar para andar com o Senhor só no culto, não, Deus. Deixa a gente querer andar com o Senhor só nos dias de celebração, no dia de célula, no dia de encontrar os irmãos. Mas, Pai, que o teu poder guie cada um dos nossos passos, que o teu poder seja suficiente para transformar os nossos planos, Deus. O Senhor é livre, muda os nossos planos, revela os teus, porque os teus planos são maiores, os teus planos são melhores, os teus caminhos são mais altos. Muda os nossos planos, Deus, muda o nosso coração, tira esse coração de pedra incrédulo, põe um coração de carne que pulsa pelo Senhor, que pulsa a tua vida, que te ama, que te busca. Transforma o nosso coração e a nossa mente, Pai. Nós precisamos do Senhor, porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder, a todos sempre. Amém. Meus irmãos, eu tenho alguns livros que eu escrevi, estão ali atrás. Você que não conhece muito do que a gente faz, um pouco do que a gente acredita, se quiser investir na nossa vida, cada livro custa R$30. Uma forma de você abençoar nosso ministério, mas é uma forma de você consumir boa teologia, é uma forma de você ler algo que vai te despertar a andar com Jesus. Eu confesso que eu escrevi livros até pensando em transformação social, mas em todos eles você vai achar uma coisa em comum. Em nenhum deles eu falo que a transformação ocorre fora, ela sempre ocorre dentro. Porque o desafio é andar com Jesus. Se você quiser ler um bom livro, uma boa literatura, chega ali atrás depois, adquire seu livro, abençoa o nosso ministério, tem coisa boa para você. Mais do que isso, ore por nós. Falei no início da pregação, eu me sinto
profundamente abençoado por essa igreja. Tem pessoas aqui que, de um instante para o outro, quando a gente está precisando, mandam mensagem e talvez a pessoa nem saiba que está abençoando a gente naquele momento. Tem irmãos aqui que do nada mandam mensagem, já estou orando por você, e eu fico assim, Isso é o poder de Deus agindo em nosso favor. Então orem por nós. Orem por nós, porque não dá para trabalhar com morador em situação de rua. Não dá para trabalhar com gente da prostituição. Não dá para trabalhar na favela sem o poder de Deus agindo. Orem para que nunca seja poder humano agindo. Orem para que nunca seja o João agindo, nunca seja a Jennifer agindo. Mas orem para que o poder de Deus esteja sempre sobre a nossa vida. Para que graciosamente pessoas possam encontrar conosco e encontrar com Jesus. Vejo vocês amanhã de manhã. Quero dar um abraço em todo mundo. A gente está em pouca gente, então não justifica. Dá para todo mundo dar um abraço. Eu sou dos abraços, né? A gente está em pouca gente. A pandemia acabou, afastamento acabou. Então, eu vou ali para o final. Se você puder e não tiver timidez nenhuma, me dá um abraço, que eu gosto de ganhar abraço. Eu sei que eu estou um pouquinho suado, mas não tem crise não, tá? Eu prometo que eu tomei banho, estou limpinho. É só estou pregando algumas horas seguidas. Deus abençoe, gente.